Boa tarde. Hoje, mais um episódio do Niterói Podcast. Aqui, a nossa cidade fala mais alto. E hoje nós temos aqui uma pessoa mais que especial. Eu vou ler um pouquinho da história dele e depois vocês vão ver que essa história de vida dele é a coisa mais emocionante e mais edificante que a gente pode ouvir. O nome dele é Carlos Augusto de Freitas, nascido em Niterói em 7 de janeiro de 1966, né? Sempre estudou no Colégio Plínio Leite e saiu para fazer artes cênicas, primeira turma profissionalizante. Nós vamos falar um pouquinho dele e ele vai contar essa história, como é que se discorreu até ele virar um grande diretor de teatro, um grande ator e também o projeto que é a coisa mais linda que ele com a esposa criaram, chamado A Casa do Amor. Ele começou em 1976 no Colégio Plínio Leite com o espetáculo Pluft, o Fantasminha. Personagem, Tio Gerúndio. Isso. Então, vamos lá. Mais conhecido na cidade como Guga. E antes de falar um pouquinho dessa história, eu preciso falar da minha história com ele. Conheço o Guga há 35 anos, que ele já foi instrutor de autoescola e ele que me ensinou a dirigir. E hoje, com modéstia à parte, eu dirijo muito bem por causa dele. Então ele está sempre numa história de ajudar o outro. Para mim, me ajudou pra caramba, porque eu sou um excelente motorista mesmo. Vamos lá, Guga. Como é que nasceu esse seu amor pelo teatro? Como é que é essa história de você estar no colégio e dali você enveredar para esse lado da arte? Sim. Primeiro, agradecer a Deus e pelo convite, Marcos, toda a produção. Fiquei muito lisonjeado, fiquei muito honrado mesmo. Ainda mais sendo um podcast que leva esse nome, Niterói, a cidade que eu nasci, vivi e quando for para a glória, aqui eu estarei. Né? Obrigado. Mas eu comecei no Plínio Leite e numa família totalmente adversa à cultura, uma família de esporte. Sim. Né? E existia uma gincana no Plínio Leite chamada Bandeira Verde e Branca. E o colégio se dividia... E dividia mesmo. Aí tinha competição de miss, competição de banda, competição de todos os esportes aquáticos, de quadra, tudo. E tinha um teatro infantil e adulto. Há uma semana da Bandeira Branca se apresentar, foi um menino que fazia o Tio Gerúndio saiu. E o Antônio Decais, que era o diretor, e a Márcia Lopes, chamaram o Luiz Carlos, que era o Galo, presidente da Bandeira Branca, e falou assim, estamos desesperados. O menino... saiu, que fazia o Tio Gerúndio. E agora? Mas como é que é? É difícil o personagem? Não, ele fica dentro do baú, ele agora, tô com fome. Mas tem que ser um garoto assim, esperto. Qualquer um serve. Guga, vem cá. Você tinha quantos anos, Guga, nessa época? Eu tinha 9 anos. Caramba! 9 para 10 anos. Aí eu estreiei no Tio Gerúndio. E o ginásio com 1.500 pessoas, uma parte torcendo contra, claro, né, que é a bandeira verde, fazendo barulho para tirar o som. E aconteceu uma coisa muito interessante, Marcos. Quando eles fizeram o baú, era uma caixa de geladeira, aí forraram com papel madeira e botaram uma lâmpada. E então o perna de pau, ele vai procurar o baú, o tesouro. Eu vi um vulto passando. Aí eu falei, o que foi isso, gente? Depois eu vi de novo. Sabe o que era, Marcos? Um escorpião. Um escorpião dentro do baú. Caramba. Aí, a parte de trás era oca. Eu tinha uma faca. Eu cortei e saí. A menina que fazia o Pluft, que era a Márcia, a diretora, ela olhou pra coxinha, eu tava na coxinha assim, ó. Não abre o baú e chama o Tio Gerúndio, não. Aí chamaram o chefe Carlos, né? Um escoteiro do Plínio Leite, famoso. Aí ele entrou, conseguiu matar o escorpião depois que eu entrei. Mas comecei minha história no teatro assim. Mas essa história, a peça estava rolando? A peça rolando. Caramba! Aí teve uma hora que ela abriu o baú, eu não saí de cena, porque eu não estava ali. Né? Mas ela já tinha experiência, né? A Márcia, na época, né? Ela já tinha experiência de palco. Então ela viu que aconteceu alguma coisa. Aí ela virou pra Maribel e falou assim, Maribel, não adianta, o Tio Gerúndio ele vai ficar acordado na noite toda, depois ele dorme o dia inteiro, não acorda mais. Só pastel de vento. Mas ela viu que tinha acontecido alguma coisa.
Aí o chefe Carlos entrou por trás, matou lá o escorpião, mas escorpiãozão, sabe? Nossa. Aí foi assim eu comecei, né? Já começamos tomando esse susto. E de lá pra cá, hoje eu falo assim que mudou a minha vida. Mudou minha visão em todos os sentidos, né? Tá, vamos em partes, porque tem muita emoção por aí. Então aí, dessa sua estreia, né, como o tio Gerúndio, aí você continuou estudando. Recebi o convite no mesmo ano para fazer o Alto da Compadecida. Isso no mesmo ano? No mesmo ano. Eu fiz o Alto da Compadecida. Eu fiz 2 adultos nesse mesmo ano. O Alto da Compadecida e Judas em Sábado de Aleluia. Onde o personagem era o Guga. E você já tomou gosto desde dessa época mesmo? Dos ensaios. Ah, sim. Naquela semana que antecedia a estreia do Pluft, ali eu falei, caramba, que mundo é esse? O amor, a magia que tinha dentro do palco. Até então, sempre passou muito despercebido. Uma parte de esporte. Eu muito novinho, né? E eu tinha, assim, eu tinha até uma discriminação no negócio de teatro. Que eu via as pessoas lá decorando, gritando, atrapalhava, não sei o quê. Eu falei, nunca foi minha praia. E a minha família sempre foi muito de luta, de esporte, de futebol, handebol, vôlei. Sempre fomos esportistas. Que meu pai sempre foi muito praticante de esporte. Aí veio essa pro Fantasminha e o amor foi assim, amor à primeira vista. Né? E o legal é que teve o respeito da minha família. Respeitaram a minha idade. Aí depois Surrey Saúde, em 77, me chamou para fazer a Revolta dos Brinquedos. Aí eu fiz a Revolta dos Brinquedos, depois fiz Pinóquio e viemos. Aí veio uma sucessão de convites fora do colégio. E você realmente se descobriu como um ator? Sim, como ator. Aí você começou a tomar gosto mesmo. O gosto foi vindo, né? Foi vindo. E cada espetáculo, né? Aí quando eu entrei no palco verdadeiro mesmo, assim, de teatro, que foi no Teatro Municipal para fazer Pluft Fantasminha, foi em 78. Ali eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Ah, que legal. É isso que eu quero para minha vida. Aí você seguiu os seus estudos? Segui. E o teatro nunca mais saiu da sua vida? Nunca mais. E sempre tive muita dificuldade financeira, Marcos, porque o teatro, ele não conseguia me fazer sustentar. Né? E eu noivei, casei. Muito cedo, né? Sim, muito. Casei com 18 anos. E eu tinha que sempre ter uma profissão paralela. Eu fui ser instrutor de autoescola para poder fazer teatro. Aí que eu dei a sorte de ser um bom motorista. E eu também, ter você como um amigo e um aluno, né? Eu lembro que a gente pedia a Deus, quando começava a semana, que eu pegasse vários alunos como você com horário duplo. Isso. E eu dormia. Aí eu conseguia dormir. Ou então você era muito louco, né? Que não tinha noção do perigo. Não, e o legal é que, assim, as minhas filhas, toda a diversão das pessoas é onde eu estou trabalhando. E minhas filhas cresceram sem grilo nenhum sobre isso. Elas cresceram onde os filhos dos outros estavam se divertindo, elas estão trabalhando. Conta um pouquinho assim, as suas filhas, Amanda... E a Luana. A Luana. E hoje eu ganhei mais 2 que vieram junto com Luciana. A Maiara e o Luiz Carlos. Ah, legal. Muito interessante isso. E nessa história sua de vida com teatro, acabou influenciando as suas filhas, os seus filhos? Como é que ficou essa história? Porque elas cresceram na coxia. Então, uma vez a minha ex-esposa, a Carla, não pôde ir ao teatro, a Amanda, segurando o carrinho de Luana, e a Luana pequenininha começou a chorar. Aí eu vinha assim, com o pé para a coxia e balançava. E a Amanda subiu no palco pela primeira vez com 4 anos. Ela fez um filme chamado Dente por Dente, com a Letícia Sabatella. Ó. Né? E depois foi a primeira atriz de uma agência muito boa em Niterói, chamada da Marleide, a Desi. Ah, sim, conheço. Foi a primeira atriz da Desi, foi a Amanda. Não era nem em São Francisco, era na Pereira da Silva, onde ela morava. E depois ela foi chamada para fazer A Viagem. Ela seria a filha do Maurício Matar com a Cristiane Toloni. Sim. Mas teria que mudar o horário do colégio. Que era a Patti. Isso. O nome do personagem era Patti. Isso. Aí ela falou assim, papai, eu não quero sair do colégio, eu tenho meus amiguinhos. Eu falei, então tá, e Marlide é impossível. Você não vai aceitar isso? Você tem que aceitar, é a opinião dela. Mas ela só tem 6 anos, Guga. Achei, sim. E já tem uma opinião. Né? Aí ela foi para esse lado de teatro. E eu sempre, com meus alunos, eu sempre falei assim, faça teatro, mas tenha uma profissão paralela. Porque, sabe, Marcos, você chegar no apogeu, de repente você até consegue chegar. O problema é se manter. Por isso que a minha geração
um pouquinho, 5 anos antes, é uma geração muito problemática de depressão. Que foi quando abriu a porta, entraram muitas pessoas para a televisão e não conseguiram se manter. Não conseguiram ter uma programação, que foi uma demanda, que era um sonho dos pais. Então, os pais faziam aqueles books caríssimos, começaram a ser amigo do amigo, e quem indica. E a minha geração é uma geração muito problemática de depressão artística. Guga, eu vou fazer uma vírgula nisso aí que você está falando, porque você tocou num assunto que é bem delicado e eu já tinha pensado nisso em algumas outras oportunidades. Porque, assim, nessa época que você está falando, eu percebia que tinha muito assim, os pais, com seus sonhos reprimidos, queriam viver a sua história nos filhos. Justamente. Então, eles forçavam a barra. Isso acontece até hoje. Né? Eles forçam a barra para o filho ser o que eles não conseguiram ser. E acabam jogando um peso de uma responsabilidade no colo de uma criança, que aquele peso não é dele, sabe? Sim. Não é dessa criança esse peso. Sim. Então, já vem com toda essa carga emocional que já começa desandada na base, e depois como é que você vai administrar isso quando você cresce? Sim, sim. E é que eu falo, né? Se uma pessoa não estudar, porque as pessoas acham que fazer teatro Não, o teatro, Marcos, ele exige muito estudo. Eu até hoje, quando eu pego alguns livros para estudar, Konstantin Stanislavski ou Brecht, a gente vê que a gente tem muito que aprender ainda. Nós vamos morrer aprendendo. Mas isso é uma benção, né, Guga? Morrer aprendendo. É bom demais. E tem pessoas assim, aqui, eu tive um amigo em Niterói que ele malhava muito e foi pra televisão. Falei, cuidado, porque o estereótipo acaba, mas o aprendizado não. Uhum. Você pode malhar na academia, mas tira 2 horas por semana, estuda interpretação, a dramaticidade, a história do teatro, o porquê que tem que ser, o porquê a comédia clássica, por que é comédia imperativa, por que é comédia de chanchada, esse tipo. E as pessoas têm que saber. Eu vou falar uma coisa assim que eu crio muita polêmica, Marco, quando eu falo. O Nelson Rodrigues, o Shakespeare é muito chato, mas tem que ter o Shakespeare. Tem que ser. O Nelson Rodrigues é um leviano, imoral, mas tem que ter. Porque dá leveza, né, também. Justamente. Você traz uma malícia. Justamente. O que seria do Flamengo se não existisse o Fluminense e o Vasco? Não teria graça nenhuma. Nenhuma. Então, você tem. Aí eu falei, cuidado com o estereótipo. É o que acontece quando as meninas vão para a escola de samba desfilar, aquele corpão bonito, aí depois de 3 anos elas são trocadas. Porque é temporário, né? Justamente. E o aprendizado não eterno. É eterno. Engraçado que a gente tem umas frases feitas que falam assim, a gente não leva nada dessa vida, a cultura a gente leva. Sim, com certeza. Ninguém pode tirar isso da gente. Exatamente. E por isso que o estudo é primordial. Seja qual for a profissão, Marcos. Se você for de um gari a um promotor federal, um delegado federal, um policial, se você não fizer bem feito, é melhor nem tentar fazer. Porque você tem, 4 letras que eu sempre preguei em tudo que eu procuro fazer. A-M-O-R. Tem que estar em primeiro lugar. Amor. Eu não posso ser um bom pai se eu não tiver amor. Eu não posso ser um bom marido se eu não posso ser um bom instrutor de autoescola se eu não amar. Ali, eu tinha 17 anos e eu percebia o seu empenho. Você é um pouquinho mais velho que eu só. E assim, o seu empenho que parecia... a gente... estava ali do seu lado, mas não era só porque era na hora de aprender a dirigir. Era porque você era um modelo também, assim, que assim, um pouquinho mais velho que a gente, mas que mostrava ali que era um guerreiro, que era um batalhador. Tanto é que a gente fez amizade desde aquela época e a gente está aqui hoje. Sim, uma amizade que foi além... Eu fui à sua casa, você conheceu minha mãe. Você conheceu meu pai. Sim, sim. Acho que 1 ano antes dele morrer, ou menos um pouquinho. Um pouquinho antes. Eu fui no aniversário dele e depois eu encontrei com você, perguntei por ele, manda um abraço pro seu pai. Você já tinha falecido. Já tinha ido pra glória. Mas é assim mesmo. E eu também tive o prazer de conhecer a sua mãe. Uma vez a gente estava no carro junto, você falou, vamos ali rapidinho, não sei o quê. Sim. Ela recebeu a gente lá com lanche. Eu nem sabia que eu ia fazer aquilo. Pra mim era só um treino de autoescola. Foi muito bom, cara. É verdade. E a gente vai colecionando experiências e histórias boas. Você vê, passou um tempão e a gente não esquece isso. É verdade.
É muito bom isso. É verdade. E passamos por tantas coisas, né, Marcos? Sim, sim. Pra Cada chegar um aqui. nas suas histórias e tudo. Sim. Mas a vida vai e trata de juntar as pessoas de novo. Sim. É o Isso que nós muito estávamos bom. conversando antes, né, Saramago? Eu estava conversando. Coisas boas se eternizam. Coisas ruins estragam. É isso aí. Uma fruta. É perecível, né? Sim, é o que não é perecível. bom. Né? Mesmo que essa coisa boa possa até te prejudicar, como uma personalidade, como uma decisão. Mas você sabe, quando você botar a cabeça no travesseiro, e você vai poder acordar e olhar para tuas filhas. Entendeu? Com certeza. Quando eu tive propostas, que eu não digo imoral, porque a proposta se torna imoral quando prejudica terceiros. Mas quando eu tive propostas para pegar personagens importantes de novela e tudo, eu falava assim, não tem nada contra, nem a favor, mas eu não compactuo. Aí falava assim, mas amanhã todo mundo esquece. Mas eu não vou esquecer. Seus valores. Sim. Para muita gente, é um valor que vale centavos. Mas eu sei o valor. Eu sei o que minha mãe fez para me criar, sem o meu pai. Eu sei que os meus irmãos, quando me deram um cigarro de maconha para fumar no Campo São Bento, que eu peguei, eu estava com 14 anos, eu lembrei o que minha mãe passava no Plínio Leite como inspetora. E eu sei que meu irmão mais velho trabalhou para pagar minha passagem. Aí eu falei, eles não merecem isso. Aí uma namorada que eu tinha falou, se você não fumar, eu termino com você. Falei, vamos terminar. Nossa, graças a Deus, né? Que você já tinha esse entendimento com 14 anos. Porque eu via minha mãe. E eu trabalhava muito. Já trabalhava. Eu trabalhava na papelaria do Plínio Leite. Eu fazia festa de garçom. Eu fazia animação de palhaço. Né? Eu muito tempo, Marquinho, eu atravessei a lancha aqui com as barcas. Eu e o falecido Ricardo Brandão, né? Esse irmão que eu perdi no Teatro em Niterói tem 6 meses. Nós fazíamos o palhaço cruzeiro e cruzado. Aí depois botamos cruzeiro e dólar. Aí ele dava uma pernada em mim, eu caía, ele falava, mais uma queda do cruzeiro. A gente atravessava a barca e passava o chapéuzinho. Sim. Aí vinha o segurança e botava a gente pra fora. Aí depois a gente entrava de novo, passava, depois de entrar na lancha, não pode jogar a gente no mar. Sempre dando um jeitinho, né? E assim eu fui sustentando a nossa casa, com a Amanda e com a Luana. E vou falar, Marquinhos, nunca faltou um pão nosso. Nunca faltou um litro de leite lá dentro de casa. Com todo esse empecilho, né? Nunca faltou. Porque eu falo, eu confiava no meu advogado fiel. Sempre confiei. Agora, o que eu acho muito especial é que nessa dificuldade toda, geralmente as pessoas perdem a fé. E você não, a sua fé parece que triplicou. Sim. Porque todo problema que a gente passa é muito pouco pelo que aquele cara de 33 anos passou. Uhum. Né? É uma coisa assim absurda o modo que ele foi trocado, o modo que ele foi traído, ele foi beijado, ele foi... E a ciência, tem pessoas que eu respeito, que não, né, não acreditam em Deus, que nós temos que respeitar. É isso, as pessoas não respeitarem a opinião, se tornam inimigos. Sim. Né? As pessoas confundem medo com respeito. Uhum. Então, quando eu vejo que um cara foi chicoteado, e era um couro, e uma bilha e um prego, que arrancava a pele dele, falou, não tem problema. E tem mais uma coisa, né? Ele fez isso para os outros, né? Por mim, por você. Então, todos. Podem não confiar em Deus. As pessoas podem não acreditar. Mas a ciência prova que Jesus existiu. Então, ele veio por mim. E ele fez milagre. Ele poderia mudar tudo isso. Mas ele não. Tanto que ele suou sangue e falou, afaste de mim esse cálice. Porque como eu, como você, ele com a unha, sentindo tropeção, ele teve medo. Esse medo que nos permite de nós cometermos nossos erros. Né? Eu acordo errando e vou dormir errando. Né? Quando tem jogo do Botafogo, então, eu erro triplicamente no dia. Quando tem jogo do Botafogo, então, eu erro direto. Já acordo errando, já vou dormir errando. Mas tem uma licença poética nesse dia. Então, a minha fé vem da minha mãe. Né? Porque antigamente nós éramos 5 homens lá em casa. Né? Toninho, infelizmente, foi pra glória. Mas, vendo o jogo do Botafogo, passou mal. E hoje é aniversário de morto dele. Nossa! Do Toninho. Porque é aniversário do meu irmão Carlinhos hoje. Ele morreu num dia passando mal vendo o jogo do Botafogo na casa de Carlinhos. Eu não lembrava disso, lembrei agora falando com você. E
a família, minha mãe não tinha celular. Não tinha. Naquela época, acho que nem Não tinha, existia nem orelhão. Aí eu lembro que minha mãe, eu muito pequeno em casa, via minha mãe de joelho na beira da cama. Aí chegava Zé, chegava Luiz Carlos, chegava Carlinhos, chegava Tuninho. Já 5 meninos, né? 5 meninos. Caramba. Aí nós tínhamos uma irmã que infelizmente faleceu. Faleceu quando eu estava com 1 ano. Aí quando o meu último irmão chegava, já amanhecendo, eu lembro que a mãe falava assim: Menino Jesus de Praga, muito obrigado. São José ter trazido meu filho de volta. Ponto. Aí ela dormia meia horinha, aí daqui a pouco acordava o café da manhã todo pronto pra gente, né? Então a fé da minha mãe no Menino Jesus de Praga, São José, quando eu vou pregar a palavra do Senhor, as pessoas falam assim: você não pode falar nome de santo. Eu não posso. Como é uma referência que eu tenho, né? A peça que eu fiz, Francisco de Assis, foi uma referência que eu tive de estudar Dom Bosco, a história de Dom Bosco. Hoje as pessoas falam do movimento Sem Terra. A história de Dom Bosco, nas escolas salesianas, tentaram matar ele 33 vezes. Só isso, só, né? Só. Tentaram matar ele 33 vezes. Você sabia disso, Marquinhos? Não sabia. Porque ele já era a favor da distribuição de terras para as pessoas desamparadas. Esses moradores de rua que hoje estão aí, o Dom Bosco, então tentaram matar ele 33 vezes. Então a gente vê um exemplo dessas pessoas, que eu fiz Dom Bosco no teatro, fiz Jó. Aí a gente vai vendo, caramba, isso é fé. E o que eu tô percebendo aqui, Guga, que assim, você, quando fala de cada personagem, você entra na vida do personagem, você estuda aquilo a fundo e parece que você vira realmente aquele personagem por um tempo. Sim, sim. Isso é muito interessante. Mas o que mais está me chamando a atenção nesse papo todo, eu já sabia, mas agora está ficando cada vez mais forte. Essa grande ligação que você tem quando você fala com esse carinho, com esse amor da sua mãe, dessa mulher forte, batalhadora, uma mulher... até hoje, quem conhece fala dela assim, com carinho, com uma... Ela virou meio que um ponto de referência. De bondade. Né? E de orgulho, as pessoas têm orgulho em lembrar, têm felicidade em lembrar. Agora, ela realmente fez um trabalho muito especial. Porque, um filho que está aqui com 50 e poucos anos, né? E está falando com esse carinho, com esse amor todo da mãe. E eu entendo muito isso, que eu tenho uma ligação muito forte com a minha também. Graças a Deus ela está aqui e cheia de saúde, graças a Deus. Mas eu perdi pai cedo também, você sabe disso. Sei. Então, assim, a gente vai valorizando muito isso. E família realmente é um ponto de equilíbrio muito grande. Quando está aqui e eu acho até que continua quando não está. Porque olha só como é que você fala. Tudo que você tem de bom, tudo que você fez para seguir... Porque assim, a negatividade, ela te puxa muito. Sim. Ela te puxa muito. Você viu, uma namorada falou para você, se você não fumar esse cigarro de maconha, eu vou desmanchar com você. Sim. Sabe? Aí você falou, não, mas o ensinamento que a minha mãe me deu, não sei o quê, sabe? Então, assim, você sempre puxou. Então, assim, você pode ter certeza que onde ela estiver, né, continua guiando aí. Sim. E tem gente que não acredita em nada disso e eu fico pensando, como não? Como não acredita? Porque é tão forte isso. Deve ser uma vida muito, né, assim... Às vezes é falta de conhecimento, Guga. Sim. Mas sabe o que acontece, ô Marcos? Hoje em dia, a intolerância religiosa está afastando as pessoas de Deus. As pessoas estão se afastando de Deus. Quem está fazendo as pessoas se afastarem de Deus é a parede, 4 paredes de chamada igreja. Que as pessoas estão confundindo. Isso aqui também. Isso, muito. Isso aqui virou uma vida paralela. Sim. Mas porque se você não souber usar, ele te domina. Sim. Aí você falou antes de nós começarmos, só que você não deixa, você domina. Não, ele não me usa, eu que uso ele. Isso, foram só as palavras. E você sabe que a pessoa que for a fundo estudar a Bíblia, já fala do celular da Bíblia. São objetos que irão, em Apocalipse então, fala, no Novo Testamento, que irão surgir alguns instrumentos que irão... Se você não souber usar, ele te devora. Sim, devora. E sabe que isso está acabando com as famílias, ô Marquinho. Guga, até na época da pandemia, que as pessoas foram obrigadas a parar suas vidas. Sim. O mundo parou. Loucura. Então, assim, quem tem equilíbrio foi. Eu sempre botei na minha cabeça uma coisa. As pessoas podem achar louco, as pessoas que mais convivem comigo sabem disso. Eu sempre falei, desde o primeiro dia, para mim isso não existe, isso não vai entrar no meu corpo.
Porque não vai. Eu tenho uma convicção de que isso não vai acontecer. Não aconteceu comigo e nem com ninguém da minha família. Amém. Eu sempre tive a certeza. Eu encontrei com uma amiga minha uma vez na rua, nessa época, que ela estava tão apavorada, tão assustada, que tudo parecia que o mundo estava podre. E quando a pessoa entende que o mundo está podre, ela está muito doente, ainda numa época de pandemia. Que eu falei, a gente estava em frente a uma árvore, na Pereira da Silva, ali em Caraí. Aí eu abracei a árvore, ela, pelo amor de Deus, não, larga isso, tá tudo contaminado. Eu falei assim, não, você que está contaminado. Ela, não, que eu não quero pegar a Covid. Você já pegou a Covid mental. Já pegou, sabe? Que é a pior. Porra. Que é a pior. Então, assim, a gente tem que focar. Eu tô falando isso tudo por quê? Porque a gente tem que focar numa parte de pensar positivo, sabe? Coloca um pouquinho de Deus na tua vida e vai, cara, sabe? Gratidão. Porque assim, pelo menos isso para mim funciona muito bem. Sim. Sabe? Mas aí também, agora, eu vou pedir pra gente dar uma mudada nesse assunto aí. Por quê? Porque eu quero saber também mais um pouquinho dessa parte sua aí de ator, que você, como com 9 anos começou nessa história e o mundo meio que te trouxe para arte. Sim. Eu quero saber um pouquinho assim, vem cá, com quem que você trabalhou? Você trabalhou com vários artistas famosos. Sim, sim. Fala um pouquinho disso aí. Eu tive o prazer, né, de trabalhar, vou falando assim, por ordem, o Isaac Bardavi. Sim. Eu trabalhei com ele no palco, trabalhei com ele nas telas e trabalhei com ele dublando. Morador aqui de Niterói também. Niterói, né? Que inclusive, eu acho que nós temos que levantar mais o nome dele, porque está muito esquecido. Sim. E é uma pessoa que sempre falou com muito carinho sobre Niterói. Tive o prazer de trabalhar com o Grande Otelo, trabalhar com Zé Trindade, trabalhei com Newton Gonçalves, Jorge Scherk, né? Trabalhei com essas pessoas. Eu tive o prazer de ser dirigido por Maurício Sherman numa leitura, numa peça chamada O Dybbuk, o Demônio, né? Que era uma peça hebraica, judaica, e foi... Eu era o único que não era judeu ali, e foi muito legal. Eu, o Fábio Vilaverde, que somos os únicos que estamos vivos. Estamos vivos ainda, né? E Marcos Zemberg. Marcos Zemberg é Severino! Sim. Né? O Marquinhos é meu irmão, meu parceiraço, né? E eles sempre me chamaram para fazer Zorra Total. Mas não presta atenção, Marcos. Eu nunca achei que fosse minha praia fazer Zorra Total. As pessoas falam assim, Guga, é uma ignorância sua, porque você vai estar em evidência na televisão. Eu não sei. Eu sempre orei. E sempre pedi a Deus o discernimento, uma direção. E todas as vezes que era para ir para gravar a convite de Marquinhos, do Sherman, do próprio Isaac, aconteceu alguma coisa que não era para ir. Que impedia, né? Sabe? Então as pessoas falam assim, aquela tempestade, a pessoa está no telhado, aí Deus me manda um barco, aí vem um caiaque. Uhum. Não, Deus me manda um barco, aí manda um barquinho maior. Eu estou esperando o barco. Eu mandei meu filho. Você que não entendeu. Entendeu? Então eu falei, gente... E eu sempre fui muito, muito bem resolvido. Isso nunca me trouxe um problema de procurar um psicólogo, um psiquiatra e falar assim, bom, meu grilo, porque eu nunca fiz televisão. Por quê? Porque eu passo por isso. Você, qual é a profissão? Ator. Mas nunca vi você na televisão. Como ser ator. Foi só de televisão. Aí eu lembro do Faustão falando assim, olha a glória da pessoa, o sucesso. Porque por a pessoa estar fazendo uma televisão, como ele tivesse alcançado o apogeu da profissão. E não tem nada a ver. Não tem nada aquilo a ver. Ali é temporário. Aquilo ali acho que não dura 8 meses. Não é? Então, e as pessoas depois não conseguem viver sem aquilo. Eu, Marquinhos... E a realidade é muito diferente, né? Muito. Depois. 48 anos de palco que eu tenho. Eu nunca me frustrei. Nunca me frustrei. Mesmo abrindo a cortina com 10 pessoas no público. Porque aquelas 10 pessoas não têm culpa dos outros 280 lugares estarem vazios. Mas, Guga, eu acredito nisso porque você nunca teve um pensamento leviano. Você sempre pensou muito bem, eu quero isso aqui. Isso aqui pode me levar para um lugar melhor? Pode, mas eu não quero passar por esse lugar. Eu quero continuar com as minhas convicções. Sim. Né? Agora, é engraçado que, assim, a gente parando para pensar, essas suas convicções, esse grande amor que você tem pela sua família, pela lembrança emocionada que você teve aqui pela sua mãe, eu estou chegando à conclusão que foi isso que fez você entrar nesse outro projeto que hoje em dia é assim, uma coisa que eu acho assim
notável, sabe? Porque as pessoas não estão nem aí para as outras pessoas, assim, as pessoas estão sempre cada vez mais olhando para si mesmas. Sim. E cada vez mais adoecidas, cada vez mais entristecidas, cada vez mais ocas, sim, sabe? E você fez exatamente o contrário numa época onde o mundo teve que parar. Sim. Conta essa história pra gente, porque assim, depois eu vou te dizer por que eu tô te falando isso, dessas energias todas. Então, assim, a gente estava vivendo uma pandemia, todo mundo parado, ninguém fazendo nada. E como é que surge a Casa do Amor? Que até você está usando aí a sua camisa. Falar nisso, posso fazer uma surpresa para você? Claro. Por favor, minha querida amiga. Aqui, eu trouxe para vocês aqui, né? Que isso aqui represente mais do que um pano para vocês, né? Que a vitória de vocês já é garantida. No Niterói Podcast, com toda a equipe, toda a produção, né? Tá aqui, Marquinhos. Casa do Amor. Casa do Amor. Né? É meu... Obrigado, Guga. É meu Chanel. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando do meu... Da Casa do Amor, porque o que aconteceu? Nós estávamos passando um momento difíceis, né? Espiritual e financeiro. Sim. Né? Financeiro. A cabeça, trabalhando muito a cabeça. A Luciana dando aula para criança, no ensino infantil, já é para segurar a criança pessoalmente. Já é difícil pela tela da televisão, então, né? Do celular. Então, ela teve que dar aula. E na aula dela, eu fui borboleta, borboletinha, fui tudo. Ela me usou para tudo. Eu fui borboleta, eu fui caçador. E ela usava aula, ela tinha ideias. Quando ela falava... O amor de Luciana é assim. Amor, eu posso ir tranquilo. Quando ela fala amor, esse traço, ai, meu Deus, 2h da manhã teve ideia. Aí eu ia me maquiar. Eu vou dar aula assim amanhã para as crianças assim... Você maquia aqui, faz borboletinha, faz aqui, você vai ser o sapo não lava o pé. Aí eu fui lá de sapo, me vesti, maquiei de verde, 4h da manhã, as ideias dela. Para atrair a atenção dos alunos. Das crianças. Porque era tudo online nessa época. Tudo online. Aí, numa dessas assim, ela dando aula, eu preparei uma kafta. Eu cozinho bem, eu adoro cozinhar. Preparei uma kafta, aquele negócio todo, aí peguei a televisão e virei para cá, para nós jantarmos. Nessa que nós íamos começar a jantar, e eu agradecendo a Deus, porque nós estávamos comendo e o que nós queríamos comer. Uhum. Né? E existe essa diferença de você comer e você comer o que você quer. Aí, até porque quem está comendo uma kafta é porque ela está escolhendo, porque kafta tem um procedimento que não é do dia a dia, né? Não, é uma comida árabe. E é muito maravilhosa. Eu vou fazer, vou trazer para vocês aqui. Me não promete não, vai me cobrar, hein? Vai me cobrar. Aí, Marquinhos... Quando nós viramos uma televisão, estava passando uma mãe catando cebola e ela fez essa sopa de cebola para os 4 filhos dela. Eu não consegui comer mais. Isso foi logo no começo da pandemia? Foi. Foi no dia 27 de março, né? Eu lembro que a pandemia, quando fechou tudo, foi numa sexta-feira 13, que nós fechamos em março. Aí no dia 27, uma mãe pegando esse chá, fazendo chá de cebola, dando para os 4 filhos. Não consegui ingerir a comida. Eu falei, Luciana, amor, desculpa, eu não vou comer mais. Ela, nem eu. Isso numa quarta-feira. Sábado, vamos fazer quentinho. O que nós tivermos aí, vamos fazer? Vamos. E os mercados não estavam fechados. Os mercados estavam abertos. Tinha aquele horário para chegar. O idoso podia chegar chegava antes. Numa rede de mercado. Chegava antes. E depois de 3h da tarde, a gente podia entrar para o número. Isso. Aí, na sexta-feira, nós vimos. Nós não tínhamos nem noção quantas quentinhas dariam. Aí foi na panelinha de pressão. Ela fez 2 vezes a panela de 3 litros. Fiz 4 panelas de arroz. Comprou a quentinha laminada. Aquela quentinha. E sexta-feira, vamos comprar um frango no mercado. Uhum. Quando eu cheguei lá, dei de cara com um amigo meu, a família Pascotto. Você deve até conhecer, o Laboratório Pascotto, Imobiliária Pascotto. O Guguinha, que prazer. Aí ele, não pode abraçar, eu abraçava. Eu abraçava, ele, Guga. Aí o segurança do mercado falou assim, vocês não podem ter o contato. Não pode ter contato, amigo. Eu vou ter o contato. Contato humano, o contato físico, meus amigos, com as minhas amigas, eu vou ter. E se puder tirar a máscara e dar um beijo, eu vou dar um beijo. Né? Aí, ele falou, o que você vai fazer? Amanhã eu e o Luciano estão pensando, vamos pra rua, você vai ser preso, Guga.
Se for preso, por isso vai ser uma causa justa. Vamos fazer quentinha. Ele, mas você vai fazer quentinha? Você tá maluco, Guga? Eu vou fazer, Pascoto. Vou te ajudar. Vocês vão fazer o quê? A princípio, nós vamos fazer arroz, feijão, macarrão e salsicha. Que é o que tinha para fazer. Aí ele falou, mas você quer fazer um franguinho? Mas frango, Pascoto, no momento, eu compro. Aí comprou 10 quilos de frango. Saímos com 74 quentinhas. Foi uma festa. Vocês pensavam em algum número específico no começo? Não, porque a gente não tinha noção da quantidade. Sim. Hoje a gente tem noção de quantos quilos, 1 quilo de arroz, quantas quentinhas dão. A experiência fez com que nós aprendêssemos. Traz o aprendizado. Isso. Nós não fomos para uma faculdade para aprender, né? O dia a dia. Então, às vezes, muito difícil, com 238 quentinhas prontas, a gente vai olhar, faltou um pouquinho de arroz. Aí a Luciana já prepara uma panelinha com arroz só para a gente completar. Sim. Aí nós estamos com 74 quentinhas. O pior, Marcos, não foi a fome. O que me assustou foi a sede. Que toda quentinha, a gente ia dar a quentinha, tinha um morador, não, eu já comi, eu tô com sede. Você tem uma água? E nós saímos na primeira vez sem água. Porque a pessoa não pensa, né? Acha que é fome, que a pessoa está com fome. Água. Eu falei, gente, água. Eu falei, Luciana, você está entendendo? E, assim, uma energia muito ruim. Aquela energia pesada, ninguém na rua. Sim. E as pessoas vindo, sabe? Assim, pareciam zumbis. Fome, Marcos. É a energia da necessidade, né? Sim. Que não é boa. Vi um correndo. Eu falei, peraí, vamos organizar. Peraí, organiza. Até um certo desespero, né? Sim. Aí, o que aconteceu? Na outra semana, naquela semana, eu já consegui 10 fardos de água. Então, 10 fardos de água, 120 águas. E saímos com 120 quentinhas. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um docinho. Aí compramos um docinho goiabada. Aí foi o docinho, e aí fomos 120. Aí dali para cá, Marquinhos, tá até hoje. Nós já conseguimos esse ano dar 650 cobertores. Eu estava muito mal semana passada, muito mal como ser humano, porque nós já temos os brinquedos para a Semana da Criança, a ação que nós vamos fazer, da comida, que graças a Deus temos, nós temos a água, vamos levar roupa e temos brinquedos, só que os brinquedos nós não vamos dar na rua, porque se você dá o brinquedo para uma criança e não der para outra, isso pega muito mal. Você está com o teu filho no carro, pede para uma criança, eu quero um brinquedo. A criança não entende. Né? Então, quando o Papai Noel sai, o Papai Noel, em dezembro, ele sai muito bem abastecido de brinquedo. Foram 800 brinquedos que nós demos. E para não dar esse tipo de problema, né? Aí acabou, quentinha, acabou. Esse Dia das Crianças, então o que a gente faz? Dia das Crianças, a gente pega uma instituição. Então, aí vê quantas meninas são? 50. Quantos meninos são? 70. 120. Então, a gente já vai certinho. Aí leva guaraná, cachorro-quente e leva as quentinhas para dar para os pais dessas crianças. E nós pensa em tudo, né? Para isso tudo. Né? Essa ação nossa não é na rua, nós vamos para uma instituição, no sábado. Sim. E Luciana nós não tínhamos completado o foco de Luciana, eram 150 kits, que é a menina dos olhos da Luciana no Dia da Criança. É o kit com bolinho, com suco, todinho, Kinder Ovo. Ela faz um kit. A criança fica enlouquecida quando vê isso, né? Theo e Jéssica, meus netos, ficam doidos. Eu fico feliz até hoje com o Kinder Ovo, imaginei com as crianças. E é a menina dos olhos da Luciana. E nós não conseguimos fazer mais de 20. E eu falei, meu Deus do céu, Senhor, o que eu vou fazer? Aí nós fizemos as contas, dava 970 e poucos reais. Um amigo da Casa do Amor, que já não nos via há muito tempo, fez o depósito de R$1.000, Marcos. Nossa, tá no meu celular. Tá no meu celular. Eu mostro para vocês agora. Mas Deus vai Deus Marcos, provém, cara. Vai acontecendo as coisas assim. Conseguimos fazer 160 kits. Nós conseguimos fazer 37 kits a mais do nosso objetivo. Porque quando a gente coloca Deus para resolver, ele fala assim, eu nunca vou dar o que você quer. Eu vou dar o que você merece. E o que precisa, né? Justamente. Olha, Marcos, eu falei assim, se for depender de mim, eu não vou ganhar nenhum kit. Mas o carinho da Luciana, você vê as minhas filhas postando, sabe? Falando assim, orgulho, meu pai cantando, queimando panela de feijão, que é muito prazeroso. É triste pela ação que é de gente com fome. Mas, ao mesmo tempo... Então, nós começamos, Marquinhos, um procedimento e a gente chama as pessoas para irem com a gente. As pessoas vão toda empolgada lá. Vai um dia, depois não entrega mais.
E aí essa rotatividade. E eu, a Luciana... Posso falar o nome aqui das pessoas, né? Até deve. Orlandinho, que é um menino que faz transfusão de sangue toda semana. Oh. Marcelo Jacó e Dona Elisete, uma senhora com mais de 70 anos. E tem esse grupo que vem, que ajuda a gente na Casa do Amor. Tem Guga, essa história da Casa do Amor, ela começou na pandemia, tá até hoje. Já tem aí quanto tempo? 2 anos e 8 meses. Então é um sucesso. Sucesso. E na primeira semana que nós fomos, não faltou água. Na segunda, fomos parar na delegacia, que o PM falou que vocês vão voltar. Vão agora, não, eu vou entregar a cantina. Não, você não pode, é proibido, vocês estão infringindo a lei. Cheguei, amigo, eu vou infringir a lei. Mas essas quentinhas vão para... Não, aquele negócio todo. Cheguei, só se você me algemar aqui, amigo. Eu vou te algemar. Mas tudo bem, Luciano, você vai algemar uma moça bonita como essa aqui, a minha esposa? Nós estamos querendo entregar comida. Aí um outro PM, é aquele PM bem bom e o PM mal, né? Aí, entrega aí rápido e vai embora. Você não tem medo, não? Cheguei, não tenho medo, não. Aí entregamos as quentinhas. Na outra semana, quando eu entrava ali pela Foz da Cruz, sim, a gente entregava ali os moradores, pegava o Clube Líbano ali, Fluminense, vinha pela terminal. Quando nós estamos assim, veio a Polícia Federal, Marquinhos. O cara meteu o carro assim, me fechou na Foz da Cruz. Os caras desceram, o que estão fazendo aqui? Aí eu falei, calma aí, amigo, nós vamos entregar quentinha. Você sabe o que o policial fez, Marcos? Você não vai acreditar. Ele, com mais 2 amigos dele da polícia, eles foram com a gente até as barcas. Que falou, hoje está perigoso. Hoje teve um ataque de um morador de rua com outro, com uma faca enferrujada. Nós vamos acompanhar vocês. Eles foram com a gente até as barcas. E antes, Marquinhos, a gente entregava nas barcas, entregavam até a Cantareira, aí íamos lá no coreto, lá do Clube Graguatá, voltávamos por dentro. Aí, às vezes, acabava até num ponto Serrés. Hoje, a gente não consegue passar do DCE, Marcos. Cara, o povo já fica esperando, né? Já fica esperando, e a quantidade de gente na rua. Guga, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse projeto é lindo, maravilhoso, e muitas pessoas aqui assistindo esse programa, esse episódio, que está bem emocionante, elas podem se perguntar assim, como é que eu faço para ajudar? Como é que eu faço para entrar em contato com o Guga? Qual é a rede social? Como é aonde que é a Casa do Amor? Se eu posso fazer uma visita? Vocês têm um espaço físico? Agora temos. O endereço... deixa eu fazer logo as perguntas, que aí você vai respondendo. O endereço da Casa do Amor, para as pessoas conhecerem, se quiserem lá conhecer a história, como é que vocês fazem. Se elas quiserem ajudar, como é que elas fazem, aonde que elas entram em contato. E se elas quiserem até participar desse empreendimento de amor, né? Sim. Como é que essas pessoas fazem para entrar em contato? Primeira coisa que as pessoas podem fazer por ajudar, Marquinhos, é emanar energia positiva. Sim. Né? Não apontar o dedo. Né? Porque... mas quem quer ajudar não vai fazer isso, né? Não é? Então, já jogando essa energia positiva pra gente, então é a Casa do Amor. É casa, underline aqui, Marquinhos, mostrar pra câmera. É casa, underline, underline, amor, 2021. Tudo. Marquinhos, você vê um grande muro, são vários tijolos. Uhum. Então, tem pessoas que querem ajudar, mas não tem como ajudar, não sabe como ajudar. Então, nós estamos no Facebook, Casa do Amor, e no Instagram, Casa, underline do Amor. Nós postamos tudo que entra. Se as pessoas quiserem entrar em contato, elas podem mandar um direct para esse Instagram. Pode mandar, Casa, e tem um telefone. do Amor. Casa do Amor. E tem um telefone. Posso falar o telefone? Casa, Amor. É uma casa, é esse desenho aqui, essa casa com coração vermelho. Beleza. E nós temos um telefone. Eu posso falar o telefone? Pode, porque depois no final desse episódio, quando for lá pro canal, vai ficar toda a descrição embaixo. Tá joia. Então pode... É o 021 99833 5554. Repete mais uma vez aí. 21 99833 5554. Né? Bom, porque quem quiser ajudar já tem aí Sim. Já tem a rede social, já tem esse celular. Pode acompanhar, né? O importante, Marquinhos, é que as pessoas podem nos ajudar fisicamente, comparecer, entregar as às vezes a pessoa não tem quentinhas. dinheiro para ajudar.
mas ela tem amor no coração. Justamente. E ela pode participar. Justamente. Que já é uma ajuda de grande extensão. Muito, Marcos. As pessoas falam assim, pô, você é novo, Guga, Luciana nova, vocês estão 2 anos e tantos meses aí, vocês não tem mais cesta. Quem disse? É um prazer. E eu comprei uma panela, eu comprei uma colher de madeira desse tamanho para experimentar. Quem experimenta? Então eu experimento 5 vezes, Marquinhos. E o legal, Marquinhos, assim, os meus netos vão, as minhas filhas, meus enteados vão. Engraçado que tudo que você faz, a sua família está sempre junto. Sempre, né? sempre. E o Theo e a Jéssica, nós passamos pelo terminal, tinha uma família que a gente sempre dá muita assistência. E essa família estava com um brinquedinho que a Jéssica havia dado. A Jéssica, olha lá, é o carrinho que eu dei a bonequinha. Aí a Luciana, viu? A vovó Lu deu, ai meu Deus, ela brinca tanto, eu nem brincava. O que aconteceu? A Luana me liga, depois à tarde, fala assim, Dery, você não sabe o que aconteceu. A Jéssica veio, arrancou todas as roupas do guarda-roupa. Pode dar tudo, mãe. Eu não uso mesmo. Eu não vou usar isso tudo mesmo. Sabe? Então, você vê, a Jéssica de 8 anos e o Theo separando os brinquedos, desapegando das coisas. E criança desapegar de brinquedo, assim, é difícil, né? Muito, mas eles viram, sabe? É o que eu falo, já é educação, né? Que já vai, já vai tendo um olhar diferenciado, já vai olhando para o outro. Sim, e o Theo e a Jéssica mudaram muito, Marcos, depois que eles começaram a ir na rua. Eu estava olhando, né, assim, a pessoa olha, fala, não dou valor para aquilo ali, mas você vê o valor que a outra pessoa dá, Marcos. É uma coisa, pode parecer simples pra gente, mas representa muito para essas pessoas da rua. E não é só o presente físico, a comida física. É a comida da esperança. Com certeza. Como é que nós não passamos fome? Sabe, Marquinhos? É que Deus provém, Guga. É assim. Se a gente parar para pensar muito nisso, a gente não tem resposta para nada. Assim, como que foi? E como não faltou? E simplesmente as coisas vão acontecendo. Infelizmente, a gente não pode alongar tanto esse papo aqui, porque temos hora, né? Mas assim, eu já deixo aqui o convite aberto para você voltar aqui numa outra oportunidade para a gente continuar esse papo, tá? E quero lembrar uma coisinha só para você. No começo, você falou que sua mãe ensinou sobre o amor. Não foi isso? Foi. Como é que é o nome da casa? Casa do Amor. Quem que dirige isso aí? Eu e a Luciana, Deus. E eu e Luciana. E tem a dedo de quem? Da minha mãe. Com certeza. Da minha mãe. Então aqui eu me despeço de vocês e agradeço esse papo emocionado, esse papo instrutivo, que deixa provado que quando a gente tem uma boa vontade, a gente pode olhar para o outro e ajudar muito mais do que a gente imagina. Guga, foi um grande prazer te receber aqui no podcast e quero agradecer essa disposição, essa honra toda, tá? E deixar aqui já combinado para a próxima, tá bom? Obrigado. Então a gente se despede aí. Obrigado.